Boa tarde, queridos irmãos, que a graça e a paz do nosso Deus esteja sempre com todos, em nome do Senhor Jesus Cristo. A palavra de hoje vai tratar a respeito dos falsos profetas, dos falsos cristãos, dos falsos mestres, enfim. Vamos tentar resumir, ser o mais breve possível. E a palavra do Senhor está aqui em Mateus capítulo 24. O versículo é apenas o versículo 24 e diz assim: porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível fora, enganariam até os escolhidos. Misericórdia. Misericórdia. Então a palavra do Senhor aqui, na verdade, é o próprio Senhor Jesus dizendo que nos últimos dias surgiriam falsos cristos e falsos profetas. E o interessante aqui, queridos, é que fala que eles farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível fosse ou for, até os escolhidos serão enganados. Então a gente podemos ver aqui que quão grande é as astutas ciladas de Satanás. Porque ele usa pessoas que têm aparência de cristão, aparência de servo de Deus, para que assim então eles venham enganar os verdadeiros cristãos, os verdadeiros servos de Deus. E aqui o que chama a atenção também é o poder que esses homens vão ter. Ou seja, vai ser quase impossível a pessoa não ser enganada. Só não vai ser enganado aquele que vive verdadeiramente pela palavra. Porque ele vai analisar, ele vai meditar. E ele vai ver que aquilo que está sendo feito não condiz com a palavra de Deus. Porque muitas vezes nós até vemos muitos ministérios, que é muito poder, muita revelação de CPF, enfim. Mas quando a gente vai para a palavra, a gente vê que aquele lugar não segue princípios bíblicos. O amor, a misericórdia, o perdão, enfim. Então, só não será enganado os verdadeiros cristãos de verdade em nome do Senhor Jesus. Porque, como aqui diz, eles vão fazer sinais e prodígios. Prodígio, grandes coisas. Por exemplo, fogo descer do céu, enfim, a própria palavra do Senhor diz que o anticristo vai fazer descer fogo do céu. Então, tudo isso vai ser na intenção de enganar o verdadeiro povo de Deus. E aqui eu queria chamar a atenção para um ponto muito interessante. Porque como nós sabemos que a política é algo legítimo, é algo bíblico, é algo permitido por Deus, mas aqui vai meu alerta para todo o povo cristão de verdade, que nós venhamos estar com os olhos abertos, porque a palavra do Senhor diz que nos últimos dias surgirão falsos cristos, ou seja, vai surgir pessoas querendo ser Cristo, e falsos profetas. Então na política também existe muitos assim. Todo mundo que me conhece sabe que eu tenho defendido uma certa posição. Não sou nada, não sou ninguém, não tenho dinheiro, não tenho status nem fama, mas eu tenho princípios cristãos. E por isso devo, assim como todos cristãos, devem se posicionar a favor de um lado que defende os princípios cristãos, que defende a fé cristã. Então, muitos sabem, todos sabem na verdade disso. Mas o que eu queria chamar a atenção aqui é para nós termos cuidado, para não estarmos idolatrando um homem. Porque você apoiar, você defender, você admirar alguém é uma coisa. Mas idolatrar é outra coisa. Porque o idolatrar é um fanatismo. Ou seja, independente se a pessoa está certa ou se a pessoa está errada, o idólatra, o fanático, sempre vai aplaudir, sempre vai defender. Então nós não podemos fazer isso. Não importa que só porque a pessoa está do nosso lado, que ela vai errar, nós vamos acobertar o erro, não. Isso não deve, de modo nenhum, fazer parte do caráter cristão.
Então, eu quero dizer que nós venhamos estar com os olhos atentos. Porque se vai surgir homens fazendo sinais e prodígios, no meio político também vai ter muito dando uma de bonzinho. E como tem. E como tem. O que é que virou moda hoje? A pessoa entrar em um determinado partido político, aí entra lá dizendo: eu sou de direita, cristão, conservador, Deus, família, princípio. Mas muitas vezes ele não é verdadeiro. Ele está, na verdade, acompanhando uma onda, acompanhando uma multidão. Porque muitas vezes ele está vendo que dá ibope, que ganha seguidores, que o povo cristão, infelizmente, é um povo fácil de ser enganado, aqueles que não meditam na palavra de Deus. Porque aqueles que meditam não serão enganados. Porque aqui fala que, se possível for, enganaria até os escolhidos. Ou seja, o diabo age com astúcia, com sabedoria. Então o cristão que não é firmado de verdade na rocha que é Cristo, ele vai ser enganado por esses homens, falsos profetas, falsos cristos, e por falsos políticos também. Então qualquer um que aparecer em nome de Deus falando alguma coisa, sou de direita, conservador, cristão, a pessoa vai dizer: eita, é esse. Mas não, preste muita atenção. Tome muito cuidado em quem você está apoiando. Tome muito cuidado em quem você está aplaudindo. Porque, como nós sabemos, a esquerda já é explicitamente demoníaca, explicitamente maligna, nojenta. Isso já é escancarado. Não precisa a gente debater e dizer: olha, tome cuidado. Não, porque já é explícito. Só não vê que não quer. Então ela já é assumida, a esquerda já é assumida que não é de Deus. Mas nós devemos ter cuidado que na direita também tem muitos infiltrados. Tem muitos infiltrados. Já vi diversos vídeos por aí. Pessoas que se dizem pastores, ensinando como corromper o povo, como tornar o povo mais liberal, como tornar o povo, como eu posso dizer, de uma forma que serve menos a Deus, tentando colocar modernismo na igreja. Mulher orientando pessoas a como corromper as criancinhas da escola bíblica. Ela era orientando as pessoas se dispor a ser professora nas escolas bíblicas das igrejas, e a partir dali ia tentando quebrar princípio, dizer que essa coisa de família, de Deus, de obediência era uma coisa atrasada. E aí a mulher orientando: vocês entram lá, aí depois vai corrompendo as criancinhas, quando elas crescerem já vão estar corrompidas. Enfim, nós devemos tomar cuidado com esses que abrem uma igreja dizendo ser pastor, mas muitas vezes eles só querem o dinheiro. Eles só querem destruir. Eles não estão preocupados com o amor, com a união, com a caridade, com o perdão, com o bem-estar das pessoas, com a saúde, com visitar, com orar, com interceder. Eles não estão preocupados. Então a gente tem que ter cuidado com isso, com esse tipo de gente. Repito, o povo que está do lado lá, do lado da esquerda, já são assumidos. Mas nós devemos ter cuidado com os infiltrados, que muitas vezes é de lá e vem para cá se infiltrar. E nós devemos ter cuidado também com muitos que estão do lado de cá, mas muitas vezes eles não têm sabedoria. E com isso acaba enganando ao povo. Porque existem duas qualidades de falsos profetas e falsos cristãos. Existe aquele que ele sabe que ele não está servindo a Deus. Ele sabe que o que ele está fazendo agrada ao diabo. Mas ele permanece por conta do dinheiro, porque está dando lucro, está dando renda, está dando seguidor. Então ele que Deus que nada nos bastidores. Mas ali no púlpito é Deus, glória a Deus, aleluia, Deus vai fazer, porque ele está ganhando. Então esses são os que sabem que não estão servindo a Deus, mas eles continuam enganando as pessoas. E o outro lado é aquela pessoa leiga, aquela pessoa que aprendeu a Bíblia de uma forma distorcida, e com isso eles acham que estão servindo a Deus, mas na verdade não estão. E por conta disso eles acabam enganando outras pessoas. Então, queridos, que nós venhamos tomar cuidado com esses em nome de Jesus. Que nós venhamos tomar cuidado ao apoiar político A, político B, político C. Porque por mais que o cara levante a bandeira, Deus, pátria, família, liberdade,
mas nós devemos estar atentos. Porque a palavra do Senhor diz que, se possível for, enganaria até os escolhidos. A palavra do Senhor fala que quando o anticristo surgir, muitos vão adorar ele. Então, obviamente, vai ser um homem de aparência boa. Um homem que aparentemente é um homem bom. Mas o objetivo, o intuito dele é enganar o povo para que o povo se perca. Porque, como a Bíblia fala, ele age segundo a vontade de Satanás. Então que nós devemos tomar muito cuidado em nome do Senhor Jesus Cristo. Porque muitos homens hoje que estão em destaque, que estão em um ponto que são vistos por todos, muitos deles já estão trabalhando para o anticristo. Já estão trabalhando. Então não importa se você apoia o fulano, o ciclano, o beltrano, ou o Trump, ou seja lá quem for. Tá sendo bom, tá ajudando, enfim. Mas fica atento. Se não vai querer mexer na igreja, se não vai querer mexer na religião, se não vai querer mexer na forma de adoração, na forma da fé das pessoas. Porque a volta do Senhor Jesus está se aproximando, queridos. E o diabo vai fazer de tudo para desviar o máximo de pessoas que ele puder. Então lembre-se que o anticristo e que as pessoas que trabalham para ele vão agir segundo a astúcia, ou seja, a vontade de Satanás. Então fica atento, igreja, fica atento, cristão. Todo cristão tem o dever e o direito de se posicionar politicamente, de exercer uma cidadania terrena em nome de Jesus, de acordo com os princípios bíblicos. Mas que nós venhamos ficar atentos. Nunca seja um fanático, nunca seja um idólatra. Mas analise o homem pelos critérios bíblicos. Em nome do Senhor Jesus Cristo. E louvado seja Deus por essa palavra, queridos. Que Deus abençoe a todos. Que Deus complete no coração de cada um. Nunca seja idólatra. Nunca seja fanático. Se um homem que você apoia errou, aponte. Mostre, assuma, errou mesmo, merece ser punido. Mas nunca passe a mão na cabeça. Agora fica atento também que existem muitas mentiras, muitas falsas acusações. Nunca acredite em vídeo de internet, nunca acredite no que os outros falaram para você. Mas procure saber, pesquise. É verdade? Ele falou isso mesmo? Ele fez isso mesmo? Foi assim que procedeu? E é desse jeito. Porque muitos têm acreditado em mentira. Não, se fulano falou é porque é verdade. Não, se passou na Globo lixo é porque é verdade. E as pessoas não pesquisam. Então nós devemos pesquisar. Nós devemos nos aprofundar. E se errou, que nós como cristãos venhamos ser os primeiros a apontar o dedo e dizer errou. Merece ser punido. E merece ser punida. Em nome de Jesus. Então fica atento, igreja. Fica atento. Não se iluda com qualquer discurso que fala em Deus. Primeiro analise as obras, o caráter daquela pessoa, em nome de Jesus. E fique muito atento, porque nesses últimos dias, cada dia que passa vai ser mais e mais difícil saber discernir, diferenciar quem é de Deus e quem não é. Então muitos homens que foram anos e anos sendo bonzinhos, eles podem estar sendo usados pelo inimigo para ir trabalhando aos poucos. Então não idolatre ninguém. Não idolatre Lula, não idolatre Bolsonaro, não idolatre Trump, enfim, ninguém. Mas sirva somente ao Senhor. Então, independente se um homem é um homem perfeito, que não existe um homem perfeito, mas por mais que seja bonzinho hoje, mas fique atento aos passos deles amanhã. Porque amanhã ele pode estar trabalhando contra a vontade de Deus e a favor do diabo. Então essa foi a palavra de hoje, queridos. Que nós não venhamos fazer parte desse povo que vão ser enganados pelos falsos profetas e pelos falsos cristos. Em nome de Jesus. E essa foi a palavra de hoje, queridos. Que Deus abençoe a todos. E que todos tenham uma tarde, um dia, uma noite, enfim, abençoado. Em nome do Senhor Jesus. Amém.